Última questão da prova. As treliças são sistemas estruturais presentes em vários campos da engenharia e podem ser observados no dia a dia em estruturas de guindastes, pontes, máquinas e cobertura das construções. Determine o valor da força normal na barra B da treliça, sendo P conforme RA do aluno, dado na tabela acima. A unidade de medida da resposta deve ser em quilonewtons. Então, vamos aqui analisar. Antes de eu conseguir achar a força normal AB, eu vou ter que achar os esforços, né, solicitantes da figura. Então, você vê que aqui a gente tem no ponto A uma fixa, né, uma base fixa. Então, eu vou ter um RHA aqui e vou ter também outra força atuando, que é o RVA. Vamos dar uma melhorada nesse traço aqui, tá? Tá feia a coisa. RVA. Aí a gente também tem um apoio fixo aqui, ó. Então aqui eu também vou ter outra força atuando, que seria a RVE. Estou aqui no ponto E. Conforme a tabela, pelo RA, aqui eu vou ter 30 kN, aqui eu vou ter 30 kN e aqui também eu vou ter 30 kN. Então, vamos lá calcular os esforços solicitantes. Então, você tem, para achar o RHA, o somatório das forças horizontais, igual a zero. Então, o meu RHA é igual a zero. Então, aqui vai ser igual a zero. Aí, preciso também calcular o somatório das forças verticais. Por quê? Porque eu preciso achar quem é RVA e quem é RVE. Então, o somatório das forças verticais é igual a zero. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 30, que é esse P aqui, e ele tá para baixo, e pela minha convenção, né, para cima e para direita, e no sentido horário, é positivo. Hoje eu tô com o braço torto. A linha aqui, vamos melhorar isso aqui, pronto. Aí a próxima força que você encontra pelo caminho é a RVA. Tá para cima, então ela é positiva. A próxima força que eu vou ter é menos 30, que é essa aqui, no ponto B, ó, e desce até o ponto C, menos o 30 daqui nesse ponto D, mais o RVE. Então, o que é que nós vamos ter? Sim, igual a zero. O que é que nós vamos ter aqui? RVA mais RVE igual a, passa tudo para o outro lado, 30 mais 30 mais 30, que não foi incógnita, né? Então, eu vou ter aqui uma equação com duas variáveis, igual a 90. Então, eu vou precisar calcular o momento no ponto de maior quantidade de variáveis para poder achar os valores que eu preciso, né? Então, ó, como vai ser meu momento? Vai ser
30 vezes 2. Por que 30 vezes 2? Eu tenho essa força aqui, tá? Em P, eu fixei o ponto A, né? E olhei para a direita. Então, eu tenho essa força aqui a uma distância de 2 metros, atuando no sentido, o quê? Horário. Mas tenho outra força aqui atuando no sentido horário, mas agora a 4 metros de distância. 30 vezes 4. Menos, né? Essa força aqui, RVE, atuando aonde? No sentido anti-horário. Porque ela tá para cima, ó, e o ponto A tá à esquerda. Então, ela vai fazer isso nesse sentido, anti-horário. Menos 4 RVE igual a 0. Então, eu vou ter 60 mais 120 menos 4 RVE igual a 0. Menos 4 RVE igual a menos 180. Então, o meu RVE vai ser igual a 45 quilonewtons. Vamos dar uma subidinha aqui. Desculpem. Então, com o meu RVE, eu posso agora achar o meu RVA. Então, meu RVA mais 45 é igual a 90. O meu RVA vai ser igual a 90 menos 45, que é igual a 45 quilonewtons. Então, até agora, eu só achei as reações de apoio aqui nos pontos, né? O que ele está pedindo é a força normal desse ponto A aqui até o ponto B. Então, a gente vai fazer vamos desenhar só essa seção que ele está pedindo. O que é que eu vou ter aqui? O ponto A, o ponto B e o ponto C. Daqui para cá, eu tenho 0,40 metros, que é o que ele deu aqui, ó, tá? Daqui para cá, eu tenho 2,04 metros. E daqui para cá, eu tenho 2 metros. Então, ó, nem precisava achar o tamanho da hipotenusa, porque já está dado aqui no problema. Então, o que eu vou ter são as seguintes forças atuando aqui. No ponto A, eu tenho, né, essa força resultante aqui, que eu vou descobrir, que aí ela corresponde ao seno de alfa AB, né? Que ele quer essa força aqui. Só que aí eu vou utilizar o seno e o cosseno, porque é esse ângulo aqui que está fazendo com a linha C. Então, vai ser cosseno de alfa AB. Então, essa resultante, ela se desmembra entre essas duas forças. Eu tenho mais aqui o meu RVA, que eu achei, que é 45 quilonewtons. E tenho mais aqui uma força P de 30 quilonewtons atuando. Então, agora, o que que eu vou fazer? Eu vou precisar achar o meu cosseno de alfa, né? Que vai ser igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é 2, né? Que é essa parte aqui, ele está adjacente ao ângulo, ele está ao lado do ângulo, sobre a hipotenusa.
que dá 0,98, e o meu seno de alfa, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. O meu cateto oposto é 0,4, ele está oposto ao ângulo, tá vendo? Então, ele mede 0,40 sobre a hipotenusa, que é 204. Então, isso aqui vai dar 0,20. Toda a prova foi feita com 2 casas decimais. Vamos subir mais um pouquinho. Então, com esses dados, a gente vai calcular o nosso seno de alfa B. Se vocês forem fazer, começar pelas forças horizontais, não vai dar para resolver, por causa do número de incógnitas. Aqui a gente já vai achar direto. Então, aquele macete, né? O professor disse que a gente vai para onde fica o caminho mais fácil de resolver. Então, o seno de alfa, deixa eu dar uma subidinha aqui que ficou imprensado. O seno de alfa, AB, que é esse aqui, menos 30, ó, obedece a convenção. Para cima e para a direita, sinal positivo. Sentido horário, sinal positivo. Menos 30 mais 45 igual a 0. Então, 0,20, que foi o seno de alfa que eu achei, né? AB é igual a 15, porque dá menos 45, aliás, menos 15. Vai dar menos 45 mais 30 passando para o outro lado. Então, AB vai ser igual a menos 15 sobre 0,20. Isso aqui vai ser igual a menos 75 quilonewtons. Então, essa aqui é a minha resposta final.